Olá pessoal, sou o professor Pedro e hoje vamos ver uma questão da Olimpíada Brasileira de Matemática, né? Uma questão que fala sobre porcentagem de desconto, um anúncio, um assunto do nosso dia a dia. E são aquelas questões de porcentagem que normalmente ele não dá o valor para você poder calcular as porcentagens. Então a gente sempre aconselha, né, a atribuir um valor fácil, tá? Você estipula um valor fácil, que vai servir para qualquer valor na operação, e aí você consegue achar o resultado. Então vamos lá direto ao assunto, como sempre, sem enrolação, né? Espero que vocês gostem da nossa aula, ok? Vamos lá então. Rodrigo comprou 3 cadernos iguais em uma promoção na qual o segundo e o terceiro caderno eram vendidos respectivamente com 20% e 40% de desconto sobre o preço do primeiro. No dia seguinte, terminada a promoção, Gustavo comprou 3 cadernos iguais aos de Rodrigo, todos sem desconto. Percentualmente, quanto o Rodrigo pagou a menos que Gustavo? Então vamos lá, vamos fazer um esquema aqui primeiro. Ó, o Rodrigo comprou 3 cadernos com uma promoção. A gente não sabe o valor, vamos colocar um valor fácil, como eu falei anteriormente. Vamos colocar aqui o primeiro caderno, custou 100, valor fácil para trabalhar. Aí o segundo teve desconto de 20% em relação a esse preço aqui. Ora, quanto que é 20% de 100? Né? Porcentagem, basta que você pegue, multiplique por 20 e divida por 100. Isso é o cálculo da porcentagem. Fazendo aqui uma conta rápida, né? Seria R$ 20 de desconto. Tá, se o desconto eu estou tirando os R$ 20, então ele não pagou 100, pagou quanto? 100 menos 20, pagou 80. Esse é o preço do segundo caderno. Tá? Aí o terceiro caderno. O terceiro caderno teve um desconto de 40% também em relação ao primeiro. Raciocina mesmo, quanto que é 40% de 100? Você multiplica por 40 e divide por 100, né? Então, se você for fazer esse cálculo aqui, né? 40% de 100 seria quanto? Seria aqui, um valor fácil de calcular, seria 40. Você diminuindo, então, esses 40 de 100, quanto que ele pagou como desconto? Pagou, nesse caso aqui, 60. Então, basicamente, o Rodrigo aproveitou a promoção e pagou esses valores aqui nos 3 cadernos. Somando aqui vai dar quanto? Vai dar 240. Aí vem agora o Gustavo, né? O Gustavo ele perdeu a promoção, então ele pagou os preços normais dos 3 cadernos. Considerando que não teve desconto, ele pagou quanto? Ele pagou 100, mais 100, mais 100. Ele pagou quanto? 300. Então você tem aqui quanto que o Rodrigo pagou com a promoção e quanto que o Gustavo pagou essa promoção. Quanto? R$ 300. Aí ele pergunta aqui, ó, percentualmente, quanto o Rodrigo pagou a menos que Gustavo? Quanto o Rodrigo pagou a menos que Gustavo? Para você poder saber qual foi essa diferença percentual, vamos calcular a diferença de preço. A diferença de preço é quanto? R$ 60, tá? Um pagou 240, outro pagou 300. Então a diferença aqui é quanto? R$ 60. Quando ele pergunta, principalmente, quanto o Rodrigo pagou a menos que Gustavo, a referência aqui, a porcentagem, sempre você tem uma referência. A referência aqui é o Gustavo. Quanto que o Gustavo pagou? O Gustavo pagou 300, né? Ele pergunta, quanto o Rodrigo pagou a menos que Gustavo? Ora, a diferença não foi 60, então ele pagou 60 a menos que Gustavo. Então, percentualmente, para você passar 60 sobre 300 para a porcentagem, basta que você faça a divisão e multiplique por 100 aqui e vai colocar o símbolo por cento, tá? Então, se você simplificar aqui, ó, matemática básica, você vai ter aqui quanto? Você vai ter 1/5. 1/5 vezes 100, né? Dá quanto? Dá 200, dá 100 sobre 5, dividido por 5, 20, e colocar o símbolo por cento. Então, 20% é o desconto que Rodrigo pagou, o percentual, né? Quanto que Rodrigo pagou a menos do que Gustavo, tá? Letra A alternativa. Então, uma questão do nosso dia a dia, porcentagem, né? Então, aquele macete, se você não tem um valor na questão, onde vai ser incidida a porcentagem, basta que você coloque um valor fácil para trabalhar. Gostou?
Se você gostou, curtam e inscrevam no nosso canal, de modo que a gente possa atender outros candidatos a concursos públicos, vestibulares, Enem e as Olimpíadas Brasileiras de Matemática. Bons estudos e até uma próxima oportunidade.